Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago. Tiago, irmão do Senhor. Irmão do Senhor. Tiago, capítulo de número 4, meus irmãos. Eu vou ler para os irmãos versículos de número 1 a 10. Tiago, capítulo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá a maior graça, pelo que diz Deus, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Vamos orar. Pai, nos abençoe com Tua palavra. Mais uma vez, humildemente lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, identificando e combatendo o mundanismo. Tiago, irmão do Senhor, escreveu essa carta para um grupo de cristãos judeus que foram expulsos de sua terra. Esses cristãos estavam numa condição muito difícil. Primeiro, por causa da pobreza, estavam numa condição muito complicada. Segundo, porque estavam sendo perseguidos ali pelos compatriotas judeus que não aceitavam a sua fé. Terceiro, esse grupo de cristãos judeus sofriam por conta da imaturidade espiritual. Eles eram impacientes nas provações. Quem de nós é paciente em toda a provação? Eles eram impacientes nas provações, e eles eram tentados a murmurar contra Deus, contra o próximo, falar mal do próximo. Havia muitos conflitos entre aqueles irmãos, e um dos problemas, talvez aí um dos mais graves, era exatamente o mundanismo. O mundanismo que não estava fora, mas dentro do coração deles, e trazendo sérios problemas na vida daquela igreja. E como resultado desse mundanismo, parece que aqueles irmãos foram se distanciando de Deus e perdendo a comunhão com o Senhor. Nós vivemos uma época muito difícil. Estamos cercados por um mundo caído, corrompido, onde há exploração em todos os sentidos, em todas as áreas. E constantemente eu e você somos expostos a toda essa
essa sujidade, essas impurezas, essas corrupções, nós estamos expostos. E às vezes, meus irmãos, se não tomamos o devido cuidado, aquilo que está externo a nós vai entrando, vai ganhando espaço, e de repente acabamos sendo dominados por isso. Tiago, ele fala um pouco sobre o mundanismo, como identificá-lo e como combatê-lo. E é assim que nós vamos caminhar aqui dentro dessa passagem bíblica. Então eu vou pedir para que você mantenha aí a sua Bíblia aberta e vamos ver o que a palavra de Deus diz para a nossa vida nesta noite. Qual é a origem dos conflitos? Tiago começa: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres, dos desejos que militam, que guerreiam na vossa carne. Quando nós lemos, irmãos, o livro de Atos, a gente percebe como aquela igreja vivia em harmonia, não é mesmo? Era o coração e a alma. Ninguém considerava ali exclusivamente, as suas próprias coisas, mas compartilhava. Havia uma unidade na igreja. E com o passar do tempo, irmãos, com mais frequência foram surgindo os conflitos, as brigas, as contendas no meio da irmandade cristã. E Tiago levanta aqui esse importante questionamento que serviu para aqueles irmãos e serve para nós hoje. E esse questionamento, irmãos, que Tiago faz, revela a gravidade, a seriedade, do problema que eles enfrentavam e que muitas vezes nós enfrentamos. Ele diz: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós e às vezes entre nós? Tiago, ele quer descobrir a origem daqueles conflitos, e ele responde algo muito interessante: de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Perceba, irmãos, que ele usa duas palavras aqui no primeiro verso, e são palavras fortes. Ele diz assim: de onde procedem as guerras, literalmente conflito armado. Metaforicamente, ele está dizendo de onde procedem as hostilidades que há entre vós, essas lutas, essas brigas, essas guerras. E a segunda palavra é a palavra contendas. A ideia de contenda aqui é luta corporal. Não é que a igreja estava, literalmente ali em luta corporal, um irmão contra o outro irmão, tipo diácono contra o presbítero, não. Mas aqui, meus irmãos, a ideia são os ataques verbais. De onde procedem essas guerras, esses conflitos, essas lutas, esses ataques verbais, essas ofensas, difamação, essas divisões, mentiras? São palavras fortes que Tiago utiliza para identificar aqui a gravidade do problema que havia entre aqueles irmãos. Mas o desejo de Tiago não é apenas apontar ali, ele quer descortinar o problema e, obviamente, resolver o problema. E ele diz algo muito interessante, meus irmãos. Ele diz que essas contendas e essas guerras, elas procedem dos prazeres que militam em nossa carne. E aqui, de certa forma, assim, é um choque, Porque quando nós enfrentamos contendas, brigas, discórdias, quando nós temos algum conflito com alguém, a gente sempre quer apontar para fora. E Tiago diz: não aponte para fora, aponte para dentro. De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? É como se ele dissesse: olha, os conflitos não têm origem externa, os conflitos têm origem interna.
Esses conflitos, eles brotam em nosso coração. Ele coloca, a origem está aqui nos prazeres. E nos prazeres que militam, que guerreiam em nossa carne. Irmãos, nós em Cristo Jesus somos novas criaturas. Amém? Amém. Fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Mas ainda resta em nós um pouco daquela semente de Adão. Ainda resta em nós, irmãos, uma natureza pecaminosa, um resto de natureza pecaminosa. Esse resto de natureza pecaminosa que ainda não foi assim extirpado, arrancado da nossa vida. É por isso que a gente luta para viver em santidade. A gente luta para não pecar contra o Senhor. É por isso que a gente luta para manter e ter uma vida de oração. É uma luta constante, porque ainda há esse resto de natureza pecaminosa, e por conta disso, vem os prazeres. E ele coloca aqui que esses prazeres mundanos, eles militam, né? Uma palavra utilizada naquela época, nesse contexto realmente militar. Aqui a ideia é de guerrear, é de lutar. E esses prazeres, eles vêm para lutar, diz aqui o texto, da nossa carne. Esses prazeres querem assumir o controle do nosso coração. E quando eu e você, em nossa caminhada cristã, na batalha, cedemos aos prazeres carnais, aos desejos carnais, quando nós nos rendemos para satisfazer esses prazeres mundanos, esses desejos, e aí Tiago coloca, aí surgem as contendas, surgem as guerras, surgem as brigas, surgem as discórdias. Irmãos, nós muitas vezes queremos colocar o campo de batalha fora de nós, mas veja, Tiago coloca o campo de batalha dentro de nós. Há um campo de batalha em nós, o nosso inimigo são os nossos prazeres, o nosso inimigo são os nossos desejos, e diz o texto que eles fazem guerra. Eles estão querendo assumir ali o controle do nosso coração, eles querem subjugar a nossa vontade. E o nome, meus irmãos, já diz tudo, prazeres. Eu te pergunto, prazeres remete aí na sua mente algo ruim ou bom? Prazeres. Uma coisa prazerosa é uma coisa gostosa, é uma coisa saborosa. Prazer é uma coisa desejável. E Tiago está dizendo que esses prazeres, eles estão guerreando. A proposta, meus irmãos, do pecado é esta, e a proposta desses prazeres é esta. Mas as consequências são terríveis. Quando na luta, na batalha, você cede aos prazeres, você se entrega aos desejos, o resultado é terrível. Mas são prazeres. Diz o texto que o fruto era agradável aos olhos, não é? Desejável para dar entendimento. Então Eva tomou do fruto e comeu, Adão na sequência. Frequentemente, meus irmãos, nós queremos colocar a culpa dos nossos conflitos ou até mesmo dos nossos pecados fora, do lado de fora. Alguns até dizem assim, eu fiz isso porque, claro, você agiu daquela forma comigo. Às vezes, alguns dizem assim, olha, eu não teria ficado assim com tanta ira se você não tivesse dito isso ou feito isso. Olha, eu explodi, eu gritei, e eu parti para o confronto, mas quem começou foi você. Nós sempre queremos tirar a nossa responsabilidade e assim colocar a responsabilidade no outro. Não é assim? Eu até ficaria calado, quietinho, mas aí você provocou.
E você me tirou do sério. E você fez com que eu ficasse irado e explodisse. Meus irmãos, nós precisamos olhar para o nosso próprio coração. E não podemos, em hipótese alguma, tentar, nos esquivar do que Deus diz. Não. Às vezes queremos nos esquivar culpando o outro, mas presta atenção, há pecados que são pessoais, são nossos. Há muitos conflitos, meus irmãos, e muitos conflitos que brotam exatamente como resultado desses prazeres que militam em nossa carne. Todas as vezes que abrimos guarda, todas as vezes que abrimos brechas, todas as vezes, meus irmãos, que buscamos a satisfação dos prazeres da carne, nós caímos nessa guerra, nesse conflito, e surgem as lutas. É isso que Tiago está dizendo. De onde procedem as guerras, as lutas, e tudo aquilo que a gente está sofrendo? Aí Tiago diz a resposta: de onde, senão dos prazeres que estão guerreando para assumir o controle da nossa vida? Agora, veja que interessante, aí no versículo 2, Tiago, ele vai dissecar esse coração controlado pelos desejos da carne, e ele vai mostrar os resultados que colhemos quando nós não vencemos essa batalha, quando nós cedemos a essas batalhas. Ele diz assim: cobiçais e nada tendes. Você foi cedendo aos prazeres, aos desejos, e como resultado disso, vocês se tornam cobiçosos, cobiçais e nada tendes. Cobiça, irmãos, é a quebra do 10º mandamento, né? Não cobiçarás. E cobiça é aquele desejo intenso, e aquele desejo intenso voltado para coisas que não nos pertencem, às vezes coisas imorais e pecaminosas. Quando nós cedemos aos prazeres da carne, quando nós cedemos aos desejos, meus irmãos, impuros do pecado, em primeiro lugar, o pecado ele vai dominando, ganhando força, e quem surge, né, levanta a mão, é exatamente a maldita cobiça. Ela está lá, pronta, preparada. E o problema é que às vezes a gente não se dá conta de que estamos caindo no pecado da cobiça. E Tiago ainda coloca aqui, né, que a cobiça, ela nunca pode satisfazer o nosso coração. A cobiça, ela nunca nos entrega o que promete. A cobiça nunca corresponde àquilo que a gente espera e anseia. A gente vai para a cobiça, começa a olhar a grama do vizinho e continuamos com o nosso coração vazio, sedento, insatisfeito. E a cobiça gera mais guerras e mais conflitos dentro de nós e do lado de fora também. Nós poderíamos citar aqui Eva, cobiça, caiu, Caim, os irmãos José. E há pessoas que estão dispostas, meus irmãos, a fazer qualquer coisa para satisfazer as paixões pecaminosas do coração por causa da cobiça. Isso até explica, né, a razão porque às vezes a gente se surpreende com alguns cristãos. Você fala assim: o fulano de tal estava indo tão bem, estava caminhando tão bem, e de repente ele comete uma loucura, e você fala assim: mas como pode? Aí você vai descobrir que a loucura que aquele irmão, aquela irmã cometeu foi fruto da cobiça. Cedeu aos desejos da carne. É aquele homem que de repente olha para a família e fala assim: eu desisto da minha família. E ele sai e arruma outra. A gente fica surpreendido, mas é assim. A pessoa, ela fala assim: eu estou disposta a satisfazer o meu prazer, o meu desejo, a minha vontade, custe o que custar. Mas Tiago diz: cobiçais e nada tendes. Ele diz mais aqui,
Figurativamente, irmãos, expressando até uma linguagem aqui de exagero, ele fala assim: olha, matais, invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Veja, no coração, o texto, o que Tiago está dizendo, irmãos, é que por causa desses desejos, o cristão, no coração, ele pode matar a outra pessoa. É o ódio, né? Ele pode matar no coração. Ele pode, de repente, viver a invejar o tempo todo, tudo que está acontecendo ali ao seu redor e o que as pessoas têm. E aí você vai descobrir a razão porque algumas pessoas são extremamente críticas, algumas pessoas são extremamente ácidas, algumas pessoas se tornam extremamente briguentas, elas estão ali cedendo aos seus prazeres e desejos, e elas vão sendo dominadas por cobiça, e vem inveja, e vem aquele desejo mau, matais, invejais. É muito sério isso. E no final essa pessoa não consegue nada de bom. O problema, irmãos, é que nós olhamos para o texto bíblico, levantamos a mão e já nos defendemos. Graças a Deus não é comigo, pastor. Pena que fulano de tal não está aqui, porque era ele que precisava ouvir, aquele invejosa. Queria puxar meu tapete. Só que de repente a gente para e a gente descobre, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela é a luz, ela é a lâmpada, a sua vida está sendo colocada sob a luz da palavra do Senhor. É o Senhor que está falando ao nosso coração, e se nós estamos aqui é porque o Senhor realmente desejava que nós estivéssemos aqui. Veja o que Tiago diz. Ele disse que quando nós somos dominados por esses desejos carnais e ficamos comprando brigas desnecessárias, ele vai dizer que nós diminuímos acentuadamente a nossa vida de oração. O mundanismo, ele arrebenta com a nossa vida espiritual. O mundanismo, ele destrói com a nossa vida de oração. Um coração cheio de cobiça e cheio de mundanismo, que cede aos prazeres carnais. Esse coração é um coração que não ora, é um coração que não busca a Deus, porque não dá para buscar a Deus e viver no mundo ao mesmo tempo. Aí você fala assim: não, mas tem pessoas que ainda assim oram. De fato, um coração cheio de mundanismo, quando ora de forma errada ainda. Olha o que Tiago diz. Ele diz assim: nada tendes porque não pedis. Ele está confrontando ali aqueles irmãos. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O cristão que vive, meus irmãos, para satisfazer apenas os desejos do seu coração, os desejos egoístas do seu coração, o cristão que cede ao pecado da cobiça, que fica olhando demais a grama do vizinho, o cristão que está ali sempre envolvido em algum tipo de confusão, algum tipo de briga, dentro da igreja ou fora da igreja, na família, esse cristão que está ali contaminado, né, na sua alma, ele não está apto para uma vida de oração, ele não tem condições de ter uma vida de oração. E ainda que ele se esforce e comece a orar, diz aqui o texto bíblico, ele não será atendido. Olha o que Tiago diz: não será atendido. Por quê? Porque o seu pedido, por ele estar com o coração contaminado, se transforma num pedido também contaminado. Ele pede, mas a motivação está errada. Ele pede visando apenas aquilo que de alguma forma vai satisfazer o seu próprio prazer. Às vezes a gente pede muito para nós mesmos, não é, irmãos? Me dá, Senhor, isso, aquilo. Eu não estou dizendo que nós não podemos pedir coisas ao Senhor, e coisas até materiais. Mas de repente a gente pede tanto para nós, Senhor, mais isso, mais aquilo, e no fundo a gente vai descobrir que tudo aquilo tem apenas uma finalidade: satisfazer os nossos prazeres terrenos, o nosso conforto. E aí de repente Deus está querendo nos elevar a um outro nível, né? Para que a gente busque por aquilo que Ele é, e para que a gente peça a Ele, por exemplo, mais santidade de vida, mais pureza no coração,
para que a gente peça a Ele que abençoe, não só a nossa vida, mas abençoe a vida dos nossos irmãos. Irmãos queridos, o mundanismo afeta a nossa vida de oração. Não se esqueça disso. Quando os prazeres da carne ganham força e dominam a nossa vontade, esses prazeres, eles nos afastam de Deus. E olha, nessa condição, como eu coloquei, se tentarmos orar, né, nós iremos correr o risco de pedir de forma egoísta, apenas para satisfazer os caprichos terrenos nossos, né? Afinal, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Quando nós oramos, irmãos, com motivações egoístas e interesseiras para esbanjarmos em nossos prazeres, não somos atendidos. E olha, meus irmãos, prestem atenção, há pedidos que nós fazemos a Deus, pedidos que nascem do nosso olho grande. Vocês sabem o que é olho grande? Ou é melhor olho gordo? É que o olho gordo pode ser que depois alguém vai me criticar, né? Olho grande. Há alguns pedidos que nascem do nosso olho grande. E a gente nem se dá conta disso. Mas precisamos tomar, irmãos, muito, mas muito pecado, porque há alguns pedidos que não fazem o menor sentido. Um pregador presbiteriano disse que Deus, Ele responde às nossas orações de 4 formas diferentes. Às vezes você pede uma coisa para Deus, Deus diz o que para você? Sim! Você fala, Senhor, amém, obrigado. Às vezes você pede uma coisa para Deus em oração, Deus diz o quê? Não! E você fala, Senhor, obrigado da mesma forma. Se o Senhor não me presenteou, é porque isso realmente não vai fazer bem para mim, de alguma forma. Às vezes você pede uma coisa para Deus, e em terceiro lugar Deus responde o quê? Espera! E aí você tem que esperar, fala assim, tem que ter paciência, tal, esperar o tempo de Deus. E às vezes você pede algumas coisas para Deus, em quarto lugar, e Deus diz assim, você só pode estar brincando. Você só pode estar brincando. Porque tem pedidos que não têm sentido, não fazem o menor sentido. Deus, irmãos, não responde àqueles que se entregam aos prazeres carnais, e Deus não responde orações que vêm de um coração cheio de motivações egoístas. É isso que Tiago está colocando. Quando um cristão se deixa dominar, diz aqui Tiago, pelos desejos da carne, e quando ele é levado à cobiça, é levado à inveja, isso gera ali na sua alma aquele descontrole, e de repente ele se torna um pouco mais agressivo, descompensado, né? E então as suas orações também se tornam orações sem sentido, sem nexo, essas orações são rejeitadas. E se alguém questionar assim, nossa, né? Talvez alguém questione, por que será que as minhas orações não são ouvidas? Aí Tiago vai explicar, meus irmãos, veja que interessante, versículo 4. Por que então a nossa vida espiritual é travada nesse processo? Ele diz assim, versículos 4 e 5, infiéis. Literalmente aqui a palavra é adúlteros, palavra pesada, né? Adúlteros, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. O termo infiéis aqui, irmãos, remete a casamento. Infiéis significa, a ideia aqui é adúlteros. Infiéis se refere assim à quebra dos votos e do compromisso que você, por exemplo, assumiu na sua conversão, no seu batismo. Quando você quebra, você está sendo infiel. É isso que Tiago está dizendo. E aqueles cristãos, eles estavam aliançados com Deus. Batizaram, professaram a fé, estavam assim casados com o Senhor. Essa que é a ideia. Portanto, meus irmãos, o que eles estavam fazendo naquela ocasião
quando deixaram o coração ser dominado pelo mundanismo, era adultério espiritual. Adultério espiritual. Traindo o Senhor, e o pior, traindo o Senhor com o pior inimigo do Senhor, o mundo e os prazeres do mundo. Eles estavam assim, de bem com o mundo, fazendo a vontade da carne, mas estavam de mal com Deus, afastados de Deus. Porque quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não há neutralidade, não dá para ficar em cima do muro, ou estamos de um lado ou estamos do outro lado. E olha, irmãos, é melhor sempre sermos amigos de Deus, porque a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus é contra nós, quem será por nós? É bom sempre ser amigo de Deus e estar do lado correto. Às vezes a gente olha para esse mundo, irmãos, e está tão terrível, há tantas coisas nesse mundo, coisas assim sedutoras, que atraem os olhos de muitos cristãos. Esse mundo, irmãos, está completamente perdido, e há muitos cristãos fragilizados que infelizmente caem nas tentações sexuais, adultério, imoralidade. Há outros que caem no pecado da cobiça, no pecado da arrogância, no pecado do materialismo, no pecado do amor ao dinheiro, no pecado da busca ansiosa pelo poder. Irmãos, nós não podemos flertar com o mundo, abrir brechas no nosso coração, porque o nosso coração, ele não é assim tão bom quanto a gente imagina, entendeu? Lembra que eu disse no início? Existe ali um pouco da semente de Adão. Inclusive Tiago, ele diz assim no versículo 5, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Aqui está um versículo, irmãos, difícil, esse é um versículo difícil de interpretar, versículo 5, e os bons comentaristas, eles dizem o seguinte, olha, a gente tem que interpretar esse versículo aqui, considerando o Espírito que está escrito com E maiúsculo aí, mas com E minúsculo. É só lembrando, irmãos, todo o texto grego é escrito letra maiúscula, e os editores, conforme o contexto, vão adaptando, se é espírito humano, se é espírito de Deus. E na nossa versão diz com E maiúsculo, Os bons comentaristas dizem que a tradução melhor aqui seria esse E minúsculo, referindo-se ao espírito humano. E essa palavra ciúme, ela tem mais um sentido negativo e no sentido de desejos pecaminosos. Então é como se Tiago dissesse assim, olha, tome cuidado e fique atento com as seduções do mundo, porque o espírito que em nós habita, o nosso espírito, se ele não estiver sob o controle e domínio do Espírito Santo, ele vai ansiar pelos prazeres, pelos desejos deste mundo, e ele vai buscar amizade com esse mundo, e você vai se atrapalhar todo. Então tome cuidado. Teu coração não é um coração tão bom assim, é um coração pecaminoso. E veja o contraste agora, porque agora ele mostra como a gente se liberta de todo esse mundanismo para viver uma vida para a glória de Deus. Ele diz assim então, no versículo 6, o caminho, meus irmãos, é o caminho da graça. Antes, você fala assim, pastor, como que eu vou me livrar disso? Meu coração é um coração caído. E ele diz assim, no versículo 6, antes ele dá maior graça, pelo que Deus diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, por um lado, há fortes desejos, irmãos, que às vezes pulsam em nossa natureza corrompida, caída, há fortes desejos ali assolando, o nosso espírito, militando, nos empurrando para o mundo, mas olha que contraste maravilhoso. Por outro lado, o texto diz que Deus nos concede a sua graça para vencermos o mundanismo.
É como se Tiago dissesse: nós não estamos sozinhos, nós contamos com a graça poderosa de Deus agindo em nós. Diz aqui o texto que Ele nos dá mais dessa graça. Ele nos dá mais e mais, meus irmãos, desse poder gracioso para resistirmos o pecado. Aí você fala: mas Deus dá esse poder gracioso para todos. Aí o texto bíblico diz que Deus dá essa graça somente aos humildes. Porque Deus, Ele resiste ao soberbo, Ele resiste, ou Ele se coloca, a ideia aqui é contra aqueles que têm um coração altivo, um coração arrogante. Dá para se lembrar aqui de Faraó, né? De Nabucodonosor, de Herodes, mas Ele concede da sua graça aos humildes. Quando, irmãos, o espírito, esse mundanismo, né, quer se apropriar de nós, quer se apropriar do nosso coração, você fala assim: o que eu faço, pastor? Porque eu preciso vencer isso. Você precisa, com humildade, correr aos pés do Senhor Jesus. E você tem que suplicar pela graça do Senhor Jesus, e você tem que se humilhar diante do Senhor Jesus e falar: Senhor, concede a mim o poder da sua graça, para que pelo poder da sua graça seja quebrado esse maldito desejo da carne que quer me dominar. Não é, meus irmãos, isso é fruto da graça de Deus agindo em nós. Então, nós resolvemos os conflitos internos, os conflitos externos, nós resolvemos a cobiça, o pecado da cobiça, resolvemos a questão de inveja, resolvemos a questão relacionada a todos esses prazeres que militam em nossa carne. Onde? Aos pés da cruz. Não tem outro caminho. E agora, eu quero partir aqui para a conclusão e mostrar, meus irmãos, esses imperativos aqui, essas ordens que Tiago coloca para que aqueles cristãos pudessem caminhar por esse caminho, que é o caminho do quebrantamento, é o caminho da humilhação diante de Deus. E isso iria dar força para que eles não cedessem ao pecado. E aí vem uma série de ordens aqui, eu quero passar sobre essas ordens rapidamente. Ele diz assim, versículo de número 7. Primeiro lugar, auxiliado por essa graça, ele coloca: sujeitai-vos, portanto, a Deus. É como se ele dissesse: ei, se coloque sob a vontade de Deus. Renda-se, a ideia é essa, né? Incondicionalmente ao senhorio do Senhor. Coloque todas as áreas da sua vida sob a graça e o poder de Deus. Deus requer de nós, meus irmãos, sabe o que? Submissão, sujeição, voluntária à sua autoridade. Então Tiago diz assim: o que eu faço? Sujeitai-vos a Deus. Segundo lugar, ele coloca: mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem é o diabo? O diabo é o acusador, é o difamador, é aquele que vive apontando o dedo na sua cara. O diabo, meus irmãos, ele quer nos levar à soberba, ele quer nos levar a todo tipo de pecado. E por isso, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que nós devemos resistir ao diabo. Resista ao diabo. E, meus irmãos, resistir ao diabo não significa amarrar o diabo, porque ele já foi, de certa forma, amarrado na cruz, mas ele ainda dá os seus coices e ele lança as suas tentações. Nós não precisamos fazer assim a oração da guerra, né, contra o diabo. A palavra de Deus diz que devemos tomar a armadura celestial e devemos resistir na fé. E diz o texto bíblico: ele fugirá de vós. É assim, quando o diabo ele chega para tentar você, e ele faz isso constantemente, o que você faz? Você tem que resistir. E o texto é muito claro, porque quando você resiste ele cai fora. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vira as costas e ele fez isso com Jó, e ele fez isso na tentação ali de Cristo.
Resistir. Aí você resiste como? Uma vida de oração, uma vida na presença de Deus, uma vida distante do pecado, uma vida de comunhão com a palavra. Ele continua no versículo 8, ele fala assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. É como se ele dissesse: olha, se afaste do mundo, e o que mais? E busque a Deus. Chegai-vos a Deus. A ideia aqui, meus irmãos, é chegar a Deus em arrependimento, chegar a Deus em súplica, e há uma promessa maravilhosa, porque o texto diz assim: e Ele se chegará a vós outros. Quando você decide, você diz: não, eu vou tomar uma decisão na minha vida, eu não vou permitir que esse maldito mundanismo entre no meu coração, domine meu coração. Eu sei que o meu coração ainda resta essa natureza pecaminosa, mas eu vou seguir na palavra de Deus, eu vou buscar a Deus. E aí, quando você, com humildade de coração, vai ao trono da graça, recebe essa graça, esse poder gracioso do Senhor, e você começa a se chegar ao Senhor, o texto bíblico diz: e Ele se chegará a vós outros. Olha que coisa linda! Deus não rejeita os seus filhos, Deus se aproxima dos seus filhos, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Na continuação do texto ainda, versículo 8, aí ele vai falar assim: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ele está chamando agora aqueles cristãos ao arrependimento. Ele quer assim meio que despertar a consciência daqueles irmãos, para que eles vejam o pecado como pecado. E aqui, meus irmãos, é interessante, porque ele fala: vós que sois de ânimo dobre. Está vendo? A ideia é que quem está em pecado está com a mente dividida, está com o coração dividido. O pecado produz exatamente isso, meus irmãos, essa divisão. Sabe, a incredulidade, ela gera aquela dúvida, aquela incerteza, né? Eu não sei bem onde eu estou em relação a Deus, em relação às suas promessas, e por isso ele fala assim: olha, vós que sois de ânimo dobre, que estão divididos entre lá e cá, limpai o coração, ou seja, tome uma posição firme, de fé, de obediência. Eu vou mudar, eu vou me comprometer, eu vou assumir essa responsabilidade, eu vou renunciar ao mundanismo. E aí no versículo 9 e 10, ele finaliza dizendo assim: afligi-vos, lamentai, chorai. Veja que há tempo para tudo, né? Há tempo para rir, e se alegrar, e festejar, mas irmãos, há tempo para chorar. Ele diz: afligi-vos na alma, lamentai, chorai. A ideia aqui é de quebrantamento espiritual. E ele vai além, ele fala assim: converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, e humilhem-se na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. É o quebrantamento espiritual que gera essa aflição, né? Esse pesar. Eu chamo isso de dor, de lamento. Quando nós nos arrependemos, meus irmãos, a alegria e o riso, né, resultantes dos prazeres carnais, mundanos, isso tudo é convertido em tristeza, em lamento, em choro. Você fala: Senhor, eu não quero mais esse tipo de vida. E esse é o único caminho, irmãos, para resolvermos os nossos conflitos e para reativarmos e restaurarmos a nossa relação com Deus. É a última frase no versículo 10, ela é essencial em todo esse processo, quando ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aqui está um aspecto mais importante, e eu diria mais difícil, porque Tiago está dizendo o seguinte: coloque, essa que é a ideia, irmãos, do humilhai-vos, coloque a sua cara no chão, ou no pó. Humilhai-vos, esfregar a cara no pó, humilhai-vos. Decisão mais difícil: humilhai-vos na presença do Senhor. E Ele é tão bondoso e gracioso que o texto bíblico diz: Ele vos exaltará. Meus irmãos,
nós precisamos considerar um pouco mais como está a nossa vida, a nossa relação com Deus, e o quanto do nosso coração não está contaminado com mundanismo. Como eu coloquei, às vezes a gente quer apontar para todo mundo, né? Está ali, está ali, está ali, está ali, está ali, e vamos vivendo a nossa vida. E de repente Deus nos traz para dizer assim: que tal se olharmos no espelho e de repente descobrimos que há muitos problemas dentro de nós? Então eu quero que você nessa noite saia daqui refletindo sobre isso. Sinceramente, faça uma reflexão: ó Senhor, Tua palavra é viva, é eficaz. Senhor, eu preciso ter esse despertar e essa experiência de poder e graça na Tua presença. Então, Senhor, muda a minha vida. Eu preciso disso para mim. Que Deus, irmãos, nos abençoe, que Deus nos livre desses desejos e prazeres mundanos e nos faça servi-lo mais e mais, em arrependimento, humildade, humilhação, porque aí está o segredo da verdadeira alegria, e é aí, na presença de Deus, que encontramos o verdadeiro prazer. Vamos orar. Pai, às vezes nós olhamos para a nossa própria vida e nem nos damos conta, Senhor, de quantos pecados estão ali. Não nos damos conta dessa aproximação com o mundo e as coisas que há no mundo. De repente, Pai, não percebemos o quanto somos enganados. Apontamos, ó Deus, a culpa sempre para fora e nos esquecemos que a culpa muitas vezes está dentro. Ó Deus, abençoe-nos, Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Como diz a Tua palavra, nós queremos nos afligir diante de Ti, e assim lamentamos e nos humilhamos, e rogamos que o Senhor nos conceda abundantemente da Tua graça nesta noite. Nos leve para mais perto de Ti, Pai. Produza em nós essas transformações que são necessárias. É o que lhe pedimos, no nome de Jesus, amém. Nós vamos então